Então, pessoal, eu vou fazer um react aqui envolvendo aquele transexual que se põe como da direita, né? O trans de direita, chamado Sofia Barkley. Inclusive, eu tô fazendo esse react por quê? Porque, cara, eu não sei se foi na semana retrasada, né? O cara tinha sido tanto zoado no X, que é o antigo Twitter, né? Tinha sido tanto rejeitado que ele havia deletado a sua conta de lá, né? Aí, né, depois, pra surpresa de ninguém, né? Ele havia retornado porque, pô, do que eu havia entendido, esse maluco aí ele colocou como decisão, como objetivo da sua vida, né, se tornar um parlamentar, só que obviamente com os votos, né, do pessoal da direita, né, e tudo mais, né. Eu até entendo que, porra, mas o cara tem o, entre aspas, direito, né, disso aí. Só que, porra, cara, só o maluco, esse maluco aqui, ele obviamente é mais um dos diversos oportunistas que a direita tem que ficar sofrendo por tanto tempo. E até pouco tempo, e inclusive é por isso que ele está sendo zoado pra cacete também, né? Ele havia, né, manifestado seu orgulho em votar no Erika Hilton, certo? E ele é constantemente bombardeado com prints antigos de falar comentários, né? Certo, dele, né, onde ele puxa a maior brasa tanto para o Erika Hilton quanto para a esquerda, chamava o Jair de genocida, né, e tudo mais. Cara, isso aí faz pouquíssimo tempo, inclusive, em 2021, deve ter sido o ano o qual ele mais manifestou desagrado pelo Jair Bolsonaro. Inclusive, né, como eu havia deixado claro, ele havia engrossado aquele pessoal da esquerda, né, dizendo que o Jair era de genocida para baixo, certo? E agora, né, como, cara, eu não sei se esse maluco havia sido rejeitado pela militância da esquerda, né, e tudo, mas ele acabou bandeando, né, pra direita, certo? E ele tá justamente sendo massacrado nas redes sociais. Isso aí não vai acabar, cara. Isso aí não vai acabar porque as pessoas sabem muito bem que o maluco é um tremendo de um oportunista, né? E infelizmente, apesar disso, você vai ter algumas pessoas que vão acreditar nele, certo? Mas o nosso dever aqui, né? O nosso dever aqui é tentar abrir os olhos justamente desse pessoal. Porque, cara, de qualquer forma, se você parar pra pensar, se você pôr na balança a quantidade de gente que sabe a verdade e acho que não sabe, cara, tem muito mais gente que não sabe. Certo? Então é por isso aí que os caras que se põem como de direita, né, e tudo mais, ficam adorando gente como quem? O Fernando Holliday, o Lucas Pavanato, certo? E antes adoravam e confiavam no Alexandre Frota, na Joyce Hasselman. Então, cara, bom, é de consenso geral que sempre vai ter gente que vai ser enganada, que vai se deixar enganar, né, e tudo mais. Só que por outro lado vai ter gente disposta, né, a tentar abrir os olhos, a tentar fazer com que esse pessoal enxergue a verdade. Só que, porra, cara, você saca, inclusive eu tô retornando ao Sofia Barkley, né? Você saca que não é muita gente que aqui no YouTube não tem esse trabalho, né? De desmascarar esse imbecil e tudo. Cara, eu fiz uns 3 ou 4 vídeos sobre ele, eu acho que esse aqui é o quarto, né? E, porra, tem poucas visualizações, mas eu acho que essa questão aí também envolve o canal como um todo, né? Porque, pô, eu não tenho divulgação de nenhum youtuber grande, né? E então é claro que a partir disso aí fica muito difícil. Só que, pô, eu tô fazendo meu trabalho aqui, né? Alguém tem que falar alguma coisa. Eu penso assim também, cara. Olha só, a gente tá em ano de eleição, 2026, inclusive ano de eleições presidenciais. Então o que mais o pessoal da direita deveria fazer seria checar e desmascarar esses oportunistas, cara. Só que eu vejo que poucas pessoas andam fazendo isso aí. Não tô falando apenas do Sofia Barkley, mas tô falando de outras pessoas aí, cara. Certo? Você pega que em toda eleição, seja presidencial, seja para governador e prefeito, você sempre tem um oportunista, cara. Você sempre tem. Tanto é que a gente está numa situação aí onde eu posso comentar sem medo de ser feliz que, olha só, cara, a gente está ainda, né, na situação de votar no menos pior. Né? A gente está assim há um tempasso. Se bem que, pô, cara, eu acho que se você excluir a eleição de 22, né, as demais aí foram para escolher o menos pior mesmo. Porque a de 22, as pessoas que se põem como da direita, né, não teriam como não votar no Jair.
Mas enfim, cara, a gente vai retornar aqui ao Sofia Barkley, vamos fazer logo esse react. Inclusive esse vídeo aqui é de uma entrevista que ele havia dado lá pro programa Oeste com Elas, que é da revista Oeste. Eu já havia comentado aqui que a revista Oeste ela passou a ser não confiável, certo? Isso aí já faz algum tempo, mas infelizmente ainda é um canal, né, aqui no YouTube que está sendo bastante assistido, né? Tudo, cara, porque de qualquer forma as pessoas da direita, se você fizer uma comparação, né, elas têm muito mais desvantagens do que vantagens, cara, no sentido de você, vou procurar aqui um órgão que seja da direita para me informar e tudo, você tem muito mais órgãos da esquerda mesmo. Aí então, cara, os caras vão abraçar as poucas opções que a gente tem, apesar, né, de alguns desses canais, jornais e programas aí, né, serem meio controversos, né, e também de terem pessoas controversas que não são necessariamente da direita. Certo? Se você pegar a Oeste hoje, ela está muito mais para... Cara, eu não vou falar que seria um puxadinho do Partido Novo, certo? Eu não posso falar isso aí. Mas, como eu já havia deixado claro, não é um órgão confiável, cara, para você que é da direita. E não é nem questão de opinião isso aí, certo? Não é nem questão de opinião. Mas enfim, cara, vamos lá. Oeste com Elas de volta, Oeste com Elas em entrevista, hora de receber aqui no estúdio, ela que é ativista, política, influenciadora, mais de 380 mil seguidores no Insta, mais de 20 milhões de visualizações, artista e também pré-candidata a deputada estadual pelo PL, Sofia Barkley, legal de receber. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Então é a Sofia Barkley, né? Não é a Sofia Barkley. Fiquei um tempão comentando a Sofia Barkley. Se bem que, isso não faz muita diferença, né? Sim, inclusive no X lá, né? Os caras comentaram que esse transexual, ele vive implorando por seguidores, né? E tudo. É aquela importância que essa galera influencer tem, né? Só que, ainda assim não tira o fato de que esse maluco tá enganando as pessoas, né? Enganando as pessoas, inclusive ele faz assédio judicial, né? Contra quem expõe as contradições dele, né? Esse maluco. Certo? Mas enfim, vamos lá. Isso, viu? Imagina, eu te acompanho nas redes, gosto muito sempre dos seus vídeos. Honra. Aí, te acompanho nas redes. Cara, a gente poderia esperar algo diferente de mulher? Não, né, cara? Sacanagem, bicho. Nossa, bem-vinda à Revista Oeste. A gente sabe que trans é uma pauta que virou polêmica, né? E bota polêmica nisso. Por isso eu te pergunto, você se intitula, eu já comentei por aqui, trans de direita, por que o desafio é maior sendo trans com posicionamento político? Como que você sente seu dia a dia? Porque na verdade eles dizem, né, a esquerda tanto prega, a militância excessiva prega que você tem liberdade, você tem igualdade, mas quando você se posiciona ao contrário... E tem gente falando que, esse moleque é moleque. Esse maluco aí se parece com uma mulher. O cara vê o ombro dele, cara. Vê o ombro dele. Né? E se você quiser falar em relação à voz, né? Aí é que não seria mulher mesmo. O que eles mais fazem é tirar a sua liberdade. Então eu sempre bato, eu sou trans de direita sim, porque eu tenho igualdade, eu tenho liberdade. Eu não quero levantar uma bandeira colorida, eu quero levantar a bandeira da minha nação, a bandeira do meu país, lutar pelos patriotas. Eu não sou diferente de ninguém, eu sou igual a todo mundo. Então por que fazer uma militância excessiva e vocês falar tanto de igualdade se vocês tiram a minha igualdade, vocês tiram a liberdade de eu me posicionar como eu quero? Querer roubar essa pauta pra política. Hipocrisia pura, né, Barkley? Legal essa declaração. Só que esse maluco, ele quer tirar a liberdade de quem expõe as hipocrisias dele. Expõe o que ele havia comentado há anos atrás. Você até pode falar pra mim que, mas acontece que foi há anos atrás e tudo mais, cara. O sujeito já mostrou por A mais B que é um oportunista. É um mentiroso. E como eu havia comentado, né, a direita tem que ficar engolindo essa espécie de gente aí, de oportunistas, né? Por um tempasso, cara, desde antes do Jair ter sido eleito presidente. Você sabe que na cola dele se aferroaram diversos oportunistas. E não demorou tanto tempo assim para esse pessoal trair ele e trair as pessoas que votaram e acreditaram neles, né? Nem preciso citar aqui Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, blá 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 blá.
Minha pergunta, eu vi um vídeo seu que eu achei bastante interessante. Acabou de ser aprovada uma resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo a transição de gênero em crianças. Nada mais, né, responsável. Aliás, todo... Aí, essa mulher aí, ela tentou ser prefeita de São Paulo, né, no ano retrasado. Inclusive, tiveram algumas pessoas da direita que falaram que, porra, em vez de vocês votarem no Pablo Marçal, vocês deveriam votar nela. Aí você vê o lugar que ela tá agora, né? Tá passando um pano, tá dando valia aí pra um transexual, né? Que se põe como direitista, né? Que fim triste, hein, cara? Todo mundo, os países que permitiam isso já em criança, bloqueio hormonal, né, tudo aquilo, viu que tinham consequências muito graves, inclusive de saúde, porque você tem um desenvolvimento ali durante muito tempo, isso acabava afetando o desenvolvimento dos órgãos, o desenvolvimento, né, de várias coisas. Então, tinha problemas médicos também, além de emocionais. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, porque eu vi um vídeo seu e achei muito interessante. É mais do que justo a gente bloquear esse tipo de coisa. Criança trans não existe, gente. É um absurdo. Eu, quando criança, eu era apenas uma criança. Ninguém precisou enfiar na minha cabeça que eu era trans. É algo natural. Que se a criança ela for ser trans, se ela for gay, quando ela completar os seus 14, 15 anos, ela vai se identificar naturalmente. E aí ela vai recorrer à ajuda aos pais. Aí os pais vão procurar os especialistas, né, psicólogo, terapia. E aí vai ser feito todo um tratamento para que isso aconteça de forma natural. Então, falar que uma criança trans existe é você tirar a inocência de uma criança. E é por... Só que não tem como você colocar o termo natural nisso aí não, cara. Porque não é natural de forma alguma. Não é. Por isso que a gente trabalha muito pra gente tentar criminalizar o tal movimento criança trans existe. Porque não existe. Entende? Paula? Barclay, obrigada por estar aqui conosco. Eu tenho tantas perguntas. Eu queria saber melhor como que foi a sua mudança de pensamento, que você era de esquerda, né? Fazia parte da militância, né? E essa aí é bonitinha. Essa é bonitinha. Era de esquerda. Como foi a virada de chave para você se tornar de direita? Na verdade, foi muito difícil. Você vive dentro de uma bolha. Sair daquela bolha é muito complicado, né? Então, foi necessário eu fazer um estudo político e começar a tentar enxergar ambos os lados, né? Qual é o lado que mais ataca? Qual é o lado que mais persegue? Qual é o lado que a gente menos vê sendo visto na sociedade, na imprensa, né? E foi através disso que eu consegui sair daquela bolha. Sentei com uma pessoa e começou a falar, olha, você pode ser o que você quiser ser, desde que você respeite o espaço do outro. Conheci a Suelen, que é uma outra mulher trans de direita. Eu também sigo ela. Ela é maravilhosa. Inclusive, vocês poderiam trazer... Eu também sigo ela. Porra, cara. Porra, maluco. Esse pessoal não se ajuda mesmo, hein, cara. Mulher é isso aí. Mulher é isso aí. Aí, infelizmente, a gente vê esse tipo de situação aí e acaba meio que dando razão ao pessoal masculinista, cara. Porra, mano. Trazer ela aqui qualquer dia também. Suelen? Isso, ela é maravilhosa. Estão falando dela aqui no chat mesmo. Sim, e foi através dos vídeos da Suelen que eu consegui quebrar aquela bolha e falar, eu me identifico mais com um lado que não ataca, um lado que não persegue criança, um lado que fala que você tem a sua liberdade desde que você respeite a deles. E é isso, quer fazer as suas coisas? Faça dentro da sua casa, respeitando o espaço do outro. E, Sofia, queria falar com você também, né, como a Paula falou, são tantos temas, né, e aliás, falando sobre também a pauta trans infantil, Nicolas Ferreira, né, há pouco o deputado Nicolas passou por uma situação com relação a, ele tentava impedir alimento de dinheiro para uma ONG, né, de crianças trans. Sim. Você acompanhou esse tema? Sim. E aí falaram, não, entraram que ele não pode tentar mais impedir essa injeção de dinheiro público para essa ONG com essa pauta, né? Mas eu queria falar com você sobre a Erika Hilton, até você estava aqui no estúdio, né? Já deu uma risadinha de canto? Que é isso? Como você vê a discussão do passaporte, a entrada dela nos Estados Unidos? Gente, o que esperar de Erika Hilton? Uma pessoa que, né, ela vai contra as suas próprias raízes. Fala pra você aceitar a sua negritude, mas muda a cor da sua pele. Aceitar o seu cabelo. Só que até há pouco tempo você tava babando ele, né? Até há pouco tempo você tava babando o cara. Não vem com essa não, maluco.
cabelo, mas muda o seu cabelo, usa perucas, né? E agora é recusar quem ela é biologicamente. Porque assim, eu sou uma pessoa trans, eu não sou uma mulher biológica. Eu não menstruo, eu não engravido e tá tudo bem. Eu tenho que respeitar o espaço das mulheres biológicas, porque foram anos de luta para vocês conquistarem esse espaço que vocês têm hoje. Então, é uma hipocrisia pura, né? É uma pessoa hipócrita, né? É uma piada, uma chacota, é um desserviço para a comunidade LGBT. Até o nome que era. Do que eu havia entendido, isso aí há um tempão, você só tá querendo um carguinho político por conta do Filipão. O Filipão aí, certo? Porque se não fosse ele tendo, inclusive sendo uma espécie de referência, né, aos trans, certo? Você não estaria, né, justamente querendo um carguinho, cara, querendo ser eleito, né? Você continuaria na sua prostituição, cara. Esse maluco aí havia comentado que havia participado de surubas com alguns famosos. Inclusive você acusou o Flávio Bolsonaro, certo? Você acusou o Flávio de ter tido um relacionamento com um transexual, cara. Certo? Tanto o Flávio quanto esse trans aí, quanto você estavam em uma suruba, né, também. Você acusou o cara de ter tido uma relação com um trans. Aí o Flávio, ele reagiu, né, claro, né, tem que reagir mesmo, e você foi obrigado a se retratar. Você vai comentar sobre isso aí também, né? Eu aposto que não, cara, eu aposto que elas também não vão comentar, porque elas estão passando um pano, né, como eu havia comentado de começo, estão passando um pano, estão validando, certo, a sua candidatura, né, para a direita, né? Ela escolheu, né? O Hilton nem é dela, né? Pois é, ela foi escolher logo o Hilton. Ela que é uma crítica ferrenha dos Estados Unidos. Tá lá querendo processar E quer o ir Trump. aos Estados Unidos. Pois é. E uma coisa é lutar pelas leis internas aqui do país, agora tem outros países que têm outras leis, né? Respeitar, né? Tem que Mas também entender. Agora, a luta... Eu não tô falando que essas três apresentadoras aí são más pessoas, não. Não são, mas acontece que, infelizmente, elas exercem, né? Eu acho isso aí também a coisa mais natural do mundo, mas mesmo assim... Só que eu creio que quando a gente fala de política, a gente tem que ter um pouco mais de seriedade, né? E agir menos com sentimentos. Por mais que as pessoas comentam que, olha só, mas acontece que se não fosse a emoção, talvez o Jair Bolsonaro não fosse eleito em 2018. Ok, cara, ok, mas pelo menos nesse caso aí a emoção foi utilizada para o bem. É diferente de agora aqui, certo? É diferente, inclusive, apesar das críticas que esse Sofia Barclay aí anda recebendo nas redes, né? Ele anda sendo apoiado por... Cara, eu não vou falar muita gente, né? Mas ele anda sendo apoiado sim, certo? E eu aposto que boa parte são mulheres heterossexuais, né? Então é por isso que eu falo, cara, mulher na política é muito complicado, cara. É muito complicado, especialmente quando elas votam e quando querem ser votadas, cara. Né? É complicado porque eu acho que dá pra você fazer uma comparação de um pensamento feminino justamente com um pensamento infantil, cara. Que as decisões às quais boa parte delas tomam, cara, se assemelham a decisões que uma criança poderia tomar também, né? Então é isso, cara. A luta dela é internacional, então. Só para trazer a manchete certa que eu me enrolei toda, Justiça arquiva ação de Nicolas Ferreira contra repasse à ONG dedicada a crianças trans. Aproveitando esse Eram gancho, 120 mil reais, hein? aproveitando esse gancho, Barclay, das imagens aí, a multa, né, do Nicolas, gente, em 200 mil reais por esse discurso aí, por ter usado essa peruca, exatamente para dizer que, bem ou mal, homens que se sentem mulheres estão invadindo o espaço de mulheres biológicas. O que você tem a dizer sobre Porque a gente sabe que ele usou essa peruca para fazer uma graça. Era o Dia da Mulher, né? Era o Dia da Mulher, e ele... Exatamente. Ele não tá errado, gente. Eu não me senti mal com o Nicolas falar uma coisa dessa. Mas eu senti que ele tá ali lutando pelo direito das mulheres biológicas, que hoje estão, né, perdendo seus espaços para pessoas biologicamente homem que se sentem uma mulher que faz uma transição de gênero. E ele fez mais ou menos um protesto ali, né? E 200 mil por conta disso. E a outra... Cara, você respeita tanto, né, que você fala o termo mulheres biológicas, sendo que existe apenas um tipo de mulher. Quando você põe na roda o termo mulheres trans, você está fazendo o mesmo discurso da esquerda, cara.
certo? Infelizmente, tanto você quanto as, entre aspas, mulheres biológicas aí, estão compartilhando desse mesmo erro. Então, a partir disso, cara, e inclusive eu aproveito para citar a quantidade de gente que se põe como da direita, né? E chamam transexual pelo feminino, certo? Que chama lá o travesti de a travesti. Porra, cara, vocês se dizem da direita mesmo, cara? Ah, mas acontece que esse errinho aí acontece, os caras são humanos, Ok, cara, mas eu penso assim, ainda mais se você for um militante político, cara, você tem que se policiar para não cometer justamente esses errinhos aí, né? O cara é homem, então você tem que chamar ele, né, pelo masculino, cara. Você não pode dar razão pro que ele pensa ser. Não pode, digamos assim, ajudar ele, né? Então vamos lá. Inclusive eu esqueci de falar, né? Essa entrevista aqui que esse Sofia Barclay deu para o Oeste com Elas é de quase 9 meses atrás. Mas nem preciso comentar com você que ela tá bastante atualizada. Por quê? Porque esse maluco hoje quer se colocar como candidato da direita. E eu creio que ele não deva ter mudado uma vírgula do que ele havia dito aqui, né? Que supostamente desviou milhões para a sua própria ONG. O que ela vai pagar com isso? Né, que toma espaço das mulheres biológicas. O que ela vai pagar com isso? Nada, não vai acontecer nada com ela. Ela vai acionar a ONU porque a Lady Gaga impediu o movimento dela ali, que só teve 7 pessoas. Barclay, eu queria conversar com você sobre preconceito. Desde que você... Eu queria que você me explicasse a diferença entre o preconceito de esquerda e o de direita, se você vê essa diferença e como que você lida com isso. Na verdade, o preconceito, ele existe para todas as pessoas, não todas, né? Existe para todas as pessoas, existe para mim, uma pessoa trans, existe para você, e eu não me sinto a vítima da sociedade. Existe preconceito tanto dentro da direita quanto dentro da esquerda, porém, a esquerda é a que mais me ataca hoje em dia, né? Eles dizem tanto que a direita nunca vai me aceitar. Hoje eu sou abraçada, eu sou acolhida, eu estive com o presidente Bolsonaro, eu jantei com o presidente Bolsonaro. Você é acolhido por algumas pessoas, cara. Agora, se você ir lá no seu ex, cara, a maior parte das mensagens que tem sobre você é te, entre aspas, atacando, né? E fui abraçada, ninguém me desrespeitou, me olhou torto, muito pelo contrário, acolhida dentro do PL, inclusive, eu sou acolhida, tenho cargos lá dentro. Eu acho que esse imbecil aí iria sair pelo Novo, mas não. Não, imbecil ele não é, cara. Imbecil é quem tá acreditando e que vai votar nele, né? Então ele vai sair pelo PL, que é outro partido porcaria. É outro partido lixo. Inclusive eu queria aproveitar para comentar que, olha só, cara, eu não entendo o porquê da galera do MBL achar que, só porque a gente tá detonando o grupo deles, né, que a gente necessariamente passaria pano ou validaria o PL, né, a gente... Não, cara, não é todo mundo que curte o PL, não, cara. Eu detesto o PL. A começar pelo seu presidente, aquele mensaleiro corrupto vagabundo do Valdemar Costa Neto. Aí você pergunta o quê? Você seleciona uns 50 bolsonaristas, cara. Você pergunta pra eles se eles gostaram, né, da decisão antiga, né, do Jair entrar pro PL. Ou então de até hoje ele tá acorrentado ao Valdemar Costa Neto. Eu aposto com você que a maioria vai falar que, cara, a gente não gostou disso aí. A gente não gosta disso aí. Então é isso, galera. Então, o preconceito que eu mais recebo hoje vem daqueles que tanto gritam igualdade e respeito na rua. Eu também queria muito falar com você, Sofia, sobre trans no esporte, né? A gente tem uma notícia, um destaque internacional: mulheres trans foram impedidas de atuar no futebol feminino após uma mudança de política motivada por uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Nessa quinta-feira, agora nessa semana, a Federação Inglesa de Futebol informou que mulheres transgênero não poderão mais competir no futebol feminino na Inglaterra. Aqui no Brasil, a gente... Eu até fiquei surpreso com isso, porque o Reino Unido atual só tem frouxo, cara. Só tem frouxo. Inclusive eu acho que ele tá numa situação que havia ultrapassado a França, cara. Certo? Os caras são frouxos para um cacete. E é claro que eu tô falando em relação aos imigrantes muçulmanos, né? Eles dominaram lá. Certo?
A gente tem no vôlei, né, a atleta Tiffany, você já ouviu falar já? Né? A gente tem até um vídeo, vamos tentar puxar aí, dela dando uma declaração assim que foi campeã, porque chama atenção realmente o tamanho dela, né? Eu até puxei aqui pra gente dar uma olhadinha, ela tem 1,94 m, é isso. Nossa. E já vamos exibir um pouquinho dela falando aqui, ó, 1,94 m, tá com 40 anos, Tiffany Abreu. Como você acha? Você acha justo no esporte essa mistura? Claro que não, gente. É um absurdo uma mulher, né, uma pessoa biologicamente do gênero masculino, competir com uma mulher biológica. Tem a força dos ossos, tem um privilégio assim. Mesmo que eu tome hormônios, tenho privilégios por conta dos ossos. Tenho mais força que uma mulher biológica, sim. Uma mulher biológica não tem uma força de um homem biológico. Quer falar tanto de igualdade, por que não compete com uma outra mulher trans? Não seria mais justo do que competir com uma mulher biológica? É totalmente ridículo. A impressão que a gente tem é justamente essa, a questão biológica, né? Ninguém está querendo falar sobre moralmente, posicionamento, como quer ser chamado, como quer que esteja o documento. Agora, né, fisicamente é uma covardia. Como recusar a biologia, né, amiga? Você pode recusar quem você é, que nem Erika Hilton, mas a biologia não. E o Trump veio aí deu um chutão bem no meio das pernas de Erika Hilton, né? Aí eles chamam o pessoal da direita de negacionista, né? Eles que são, né? Sofia, deixa eu aproveitar só um gancho aqui, Claro. porque o Guerra falou que hoje é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, e eu queria saber o que você pensa sobre linguagem neutra. Você acha que ela te inclui? Não entra na língua portuguesa, não existe a linguagem neutra. Como você vai mudar tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, que os professores estudaram para nos passar, elo, delo, todes, todes, sei lá mais o que? Não tem como, gente. É um absurdo isso. Como que fica a cabeça de uma criança com uma coisa dessa? Não existe elo, delo, não existe todes, não existe tode, não existe nada, gente. Existe o português correto. A professora Cíntia Chagas, ela costuma dizer que é um dialeto não binário, né? Porque não chega a ser uma regra da língua portuguesa, e que as pessoas que justificam a linguagem neutra falam que a língua ela é fluida, que ela modifica com o tempo mesmo, e realmente modifica, mas é uma coisa que vem de baixo para cima, né? A sociedade que entre si vai fazendo essa modificação. Por exemplo, antigamente nós falávamos vós me ser, né? Agora nós falamos você, e foi uma modificação da sociedade e não uma regra imposta de cima para baixo, né? O que eles estão tentando fazer à força. Eles querem enfiar a goela abaixo aquilo que eles acreditam, né? A gente não pode fazer que você acredite algo que eu acredito. Cada um tem que respeitar o espaço um do outro. Essa questão de eu sou não binário. Não, você é alguma coisa. É macho ou fêmea. Feminino ou masculino, não existe isso. Eu me identifico como uma tartaruga, e aí? Vai pro zoológico? Vai ficar no zoológico? Me identifico como cachorro, vai andar com coleira? Como que vai funcionar isso aí, né? Temos que analisar essas situações. Tá afetando a sociedade, tá difícil. As pessoas têm medo de falar com alguém agora, medo de pronunciar de forma errada e levar um processo à toa. Porque hoje em dia tudo é motivo para processo. Olha o Nicolas Ferreira, né? É mesmo, só que você está ameaçando de processo nas redes sociais as pessoas que comentam, que postam prints sobre as suas contradições, cara. Mas elas não vão comentar sobre isso aí porque não estão te acompanhando de verdade. Mas ela está adicionada lá no Instagram, né, das apresentadoras e tudo, mas acontece que elas têm que ver, né, a participação do Sofia aí, né, no X, cara. O X, se você pegar de todas as redes sociais aí, é a rede mais crua, onde as pessoas realmente mostram quem são. Mas tu vai esperar isso aí de mulher? Pagou 200 mil aí de indenização por lutar a favor das mulheres biológicas. Por querer uma liberdade de expressão, um dinheirão, né? Exato. E Sofia, quando você fez a sua mudança de ideologia, você perdeu amigos? Como que foi a aceitação? Porque você tinha um grupo de amigos que estava lá, todo mundo pensando igual. Aí você tem essa mudança brusca de vida, né? De ideias, de ideologia. Deve ter muita gente que deve ter ficado contra e te atacado sem motivo, né? Eu não perdi só amigo, perdi família, né? Ai, que pena. Eu fui abandonada com 15 anos pelo meu pai, eu fui expulsa de casa. Oxe. Mas nunca tive a prostituição como uma única opção, como a Erika Hilton prega que as mulheres trans têm, né? Você não teve, só que você havia participado de suruba com famosos aí, cara. Certo? Você havia participado de surubas. Isso aí foi há pouquíssimo tempo, inclusive. Né?
Mas eu não... Ela já chegou a falar isso? Já era a única opção? Ela falou, acho que foi em uma entrevista, que a mulher trans tinha como uma única opção as esquinas, a prostituição. E eu nunca tive. Eu nunca me vi como a vítima da sociedade, porque não foi algo que eu escolhi assumir. Eu não decidi, eu sabia que tinha consequências eu ser quem eu sou. Eu sabia que ia perder família, mas importava mais eu ser feliz do que eu viver ali, sendo infeliz e deixando a vida de outras pessoas infeliz, entende? Então, eu sofri sim, perdi a amizade, perdi muitos familiares, meu pai, minha mãe, moro sozinha desde os meus 15 anos de idade, mas estudo, trabalho, luto e não me sinto a vítima da sociedade, porque eu não sou, é algo que eu decidi, é algo que eu escolhi assumir ser. Então eu tenho que arcar com as consequências sim. E o respeito vem quando eu respeito o outro. Eu não venho na militância. Você tem que me aceitar. Não. Quando você se aceita, isso basta. Você não precisa da aceitação do outro. Você precisa do respeito. E o respeito eu conquisto dando respeito. É isso que a Erika Hilton deveria aprender. E não querendo forçar a goela abaixo, né? Eu quero que me chame assim, eu quero que me trate de tal forma. Eu quero que você ache que eu sou uma mulher biológica. Vai parir, filha. Quando você parir, talvez as coisas mudem. E você fala com humor também, né? Aqui no chat, óbvio. Muita gente, viu? Falando mensagens positivas para você, deixando aqui algumas palavras amigas. Parabéns pelas palavras e informações. Pagou porque é de direita. Parabéns, Sofia, por ser uma pessoa coerente. Hoje bato palmas para a entrevistada, pessoa com clareza e entendimento. Muito interessante o comportamento e o posicionamento de Sofia. Depois dá uma olhada que você vai ficar feliz aqui no chat. Obrigada. Mas ainda com relação às curiosidades que envolvem, né, toda essa situação, essa condição, você tem esse gosto pela política e pretende também disputar uma candidatura? De que forma você acha que a política pode realmente contribuir para a classe, se a gente pode falar assim? Porque é ruim quando a Erika Hilton fala no nome de todos, né? Cada um pode pensar de um jeito. Eu tenho sim pretensões em estar concorrendo às eleições ano que vem. Eu sou pré-candidata a deputada estadual de São Paulo já pelo PL. E quando eu falo política, a política tem que ser para todos. Eu não penso em política para uma bandeira, para uma comunidade. Sim, eu vou lutar em prol, sim, das pessoas trans, das pessoas LGBT, mas não priorizar isso. Porque a política, quando você fala em política, ela tem que ser vista para uma sociedade, para uma nação, para um estado e não só para uma comunidade. A militância seletiva. A política de Erika Hilton é seletiva, só é para aquela bandeira dela e para as outras pessoas. E para as mulheres que estão se sentindo invalidadas com o espaço sendo tomado por pessoas trans, até mesmo pelos não binários. Como que fica? Eles entram no banheiro feminino, no masculino e a segurança da mulher. Então, quando eu penso na política, eu penso nas mães atípicas, eu penso nas mulheres biológicas, nas crianças que... Aí você pega que esse imbecil, por mais que ele se ponha como da direita, né, ele sempre vai ficar falando termos que a esquerda fala, né, como mães atípicas, certo? É sempre... que estão sofrendo com ideologias enfiadas a goela abaixo, perdendo a sua inocência, em questão da criança e do adolescente na parada gay, que deveria ser um lugar que fala por respeito, que luta, que dizem lutar, mas não é. Você vai na parada gay e você vê pessoas seminuas, pessoas usando bebida alcoólica, usando drogas e assim por diante. São diversas coisas, sabe? Então, quando eu falo que eu vou entrar para a política, é para todos, não para uma comunidade. A gente separou aqui um pouquinho da Tiffany jogando. Topa ver? E aí você elabora a sua pergunta. Então é a Tiffany Abreu, né, jogadora de voleibol brasileiro, atua como oposto e ponteira, foi a primeira transexual a disputar uma partida oficial da Superliga. E ganhou. Por quê, né? A gente fica pensando, né? Bom, faz a diferença, né, você ter uma atleta dessa do seu lado, do seu time, né, com a força que tem, o tamanho que tem, que faz a gente lembrar também do caso, né, da Olimpíada, lembra, no boxe? Você acompanhou esse caso? A moça, a outra que era a mulher ali, ela tomou um soco em segundos de luta que ela sentiu o peso, ficou super preocupada com a própria vida, às vezes, né, num boxe, uma pancada forte no rosto pode te deixar com sequelas severas de saúde, ainda mais para uma atleta. Ela preferiu então não continuar, desistiu da luta que ela tinha treinado, imagina quanto tempo, né, um sonho que é uma Olimpíada, né? Chegou a informação que ela tinha desistido, né? Por medo também, né? Segundos, sim, assustou já com o primeiro soco, falou, opa, isso não é comum, vou então desistir, né? Depois, parece que teve aí o COI, acabou entregando a medalha para ela e reconhecendo o erro, o absurdo, né, da covardia. Também, Sofia, você falando aí, aqui no telão esse caso, é o da boxer.
A Argelina, Até de Manic Leaf. A italiana Angela Carini, agachada, chorando, né, cabeça baixa, desistindo da luta. E olha só o tamanho da oponente comemorando a vitória aí em segundos dada para ela. Pois é uma discussão antiga, né, mas que é importante a gente sempre trazer. Seu dia a dia, Sofia, como que é suas atividades, até mesmo com essas ambições que você tem no meio da política, como que é que você faz o que atualmente, cuida super bem das redes sociais? Sim, hoje a gente está, né, cumprindo uma agenda com o partido, né? A gente está focando muito na juventude, levar o assunto político e mostrar, quebrar essa bolha que esse maluco, tanto ele quanto o PL quanto o MBL, sabe muito bem que a juventude, se você comparar com outras faixas etárias, né? Se bem que isso aí não tem a ver com faixa etária, né? Se você comparar com outras épocas da vida, né, a juventude é a mais fácil para você enganar, para você manipular. Tanto é que, porra, você pega o MBL, boa parte dos entusiastas, né, do grupo, né, é jovem. Boa parte é jovem, né? Cara, eu acho que só vi umas 2 ou 3 pessoas ali que são simpatizantes do MBL que são acima de 40 anos, cara. De resto, é tudo jovem. Isso aí se você tirar a alta cúpula, né? A alta cúpula é recheada de gente de meia idade. Mas se você bandear para os simpatizantes e tudo mais, para aqueles, entre aspas, participantes comuns, né? A maioria é jovem. A maioria é jovem. Né? a direita é preconceituosa. Não, a direita te respeita desde que você respeite os... Não, a direita é preconceituosa também, cara. Como você havia comentado de começo, todo mundo tem preconceito, cara. Todo mundo tem. Se bem que a questão de não votar em você por você ser transexual não se trata nem necessariamente de preconceito, né? Se trata de que, porra, cara, você é um oportunista. Vou comentar aqui pela última vez, né? Você é um oportunista, cara, que até pouco tempo era uma pessoa de esquerda. E ainda é, né? Só que ele esconde isso. Ele esconde isso. Então a galera tá batendo em você mais pelo seu oportunismo do que necessariamente pelo fato de você ser transexual. Se bem que se você não fosse oportunista, né, você já se colocando como candidato da direita já, né, seria bastante controverso. É por isso que mesmo assim eu acho que uma pessoa que é transexual, ela não deveria ser candidata de entre aspas, partido de direita, né, ou então ser candidata pela direita, como você está sendo. Não acho isso aí certo. Eu não acho isso aí correto. Espaço das pessoas, entende? As pessoas ligam muito trans conservadora. Eu nunca vou ser conservadora porque eu sou uma mulher trans. Não tem como, já vamos começar por aí. Eu sou liberal, mas isso não significa que eu concordo com a bagunça que acontece do lado de lá, né? Do atual governo. Tem sido muita correria, viu, menina? Viagem pra lá, pra cá, as manifestações. Só que se você for eleito, tu imagina a quantidade de surubas às quais você vai participar. Estou comparecendo nas manifestações também em prol dos nossos patriotas, né? Você mora em Guarulhos? Moro em Guarulhos, sou guarulhense. Passei 8 anos no Rio de Janeiro, vim recentemente para São Paulo e mal esperava entrar assim de cabeça para política. Foi coisas naturais acontecendo, sabe? Quando eu fui ver, eu estava sendo pré-candidata já. E Sofia, eu tenho muita curiosidade de saber como que funciona a cabeça de alguém que é trans, né? Porque a gente nasce com sexo biológico, como que aconteceu com você essa mudança, né? Você se olhava no espelho, não se via naquele corpo, então foi uma coisa mais gradual, que você era primeiramente homossexual, depois falou, depois se descobriu trans. Como é que aconteceu pra você essa mudança? Pra mim foi como uma puberdade, sabe? Eu me vi uma criança e quando criança eu vivia minha vida brincando, estudando, fazendo as minhas tarefas de criança. E quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que eu não conseguia sentir atração pelo gênero feminino. Eu, como gênero biológico masculino, eu não sentia atração. Então, se eu casasse com uma mulher, tadinha dela, ia sofrer na minha mão. Que eu ia falar, ei, me presta essa roupa aí. Legal. Então, foi algo muito natural. Eu, primeiramente, me assumi homossexual na época. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos, eu era da igreja Congregação Cristã. Até hoje frequento a igreja Congregação Cristã. Engraçado que ele tá falando de uma igreja aí que é conhecida por ser muito conservadora. Inclusive eu tô lembrado que há quase um ano atrás, lá no X, eu havia visto um print de um story,
né, de um suposto transexual que estava utilizando aquele véu que as mulheres da igreja congregacional vestem, né? Aí hoje eu pensei, porra, cara, será que aquele transexual que estava utilizando o véu era esse Sofia aí, cara? Enfim. E aí contei para a igreja o que estava acontecendo, que eu estava me sentindo diferente. Vamos fazer umas orações, fizemos umas orações em prol disso. E quando eu contei para meu pai, não é que eu sou gay, eu acho que eu sou uma menina, eu me sinto uma mulher. Só que na minha cabeça tava tudo muito confuso. Por isso que eu falo que é pesado para criança e precisa de um acompanhamento psicológico, porque você se cobra também, você tem um medo do que está acontecendo, você não entende o que está acontecendo com você. Então eu não tive apoio da família, como eu disse antes, eu tive que correr atrás sozinha. Eu já sabia com 15 anos que eu era uma pessoa trans, o que era pessoa trans, né? A minha irmã mais velha é uma mulher trans também, parte da minha mãe, então eu já tinha, né, conhecimento do que era uma transição de gênero. Ela foi abrindo esse caminho na sua frente primeiro e você acompanhando? Na verdade, a gente não morava junto. Pais, não? Não. A gente não morava junto. Eu fui vendo pela internet mesmo, né? Olha pra você ver como que a internet é perigosa. Menina. A internet é um perigo. Pode ajudar muito, mas também pode ser prejudicial. Exato. E aí eu falei, quer saber? Eu só vou fazer transição quando eu tiver maior de idade. E aí, já morando sozinha, com 21 anos, foi quando eu me olhava no espelho e eu não me sentia feliz. Me vi numa depressão, sabe? Eu não conseguia sair do quarto. Eu comecei a me montar como drag queen, tipo Pablo Vittar. Comecei a usar lace, botar roupa feminina. E quando eu estava montada... Lace é cabelão. É, cabelão é Erika Hilton, né? É aquela é bem natural, assim, você coloca assim e fica... Perfeito. Você não fala que é peruca, você cabelo, não fala. Verdade. É o cabelo humano mesmo. E aí eu As comecei... mulheres colocam também, né? Colocam. Pra A esposa demora, a Beyoncé. A esposa da Ludmilla. É, a Bruna, né? A Bruna também usa muito. A esposa da Ludmilla. Porra, como é que esse pessoal pode se dizer da direita, cara? Eu sou chato, não sou. Ludmilla também usa bastante. E aí eu me sentia bem quando eu estava montada. Foi quando eu comecei o tratamento hormonal. Primeiro deixei meu cabelo natural, esse cabelo é natural. Olha! Deixei o cabelo natural crescer. Bonito, né? Tá Muito, trabalho. muito bonito, brilhante. Gente, Dá um trabalho, meninas. Imagina, a gente E sabe aí- um pouco. E aí fui deixando o cabelo crescer e quando eu já tava, né, chanelzinho, mudei todo o corpo. O rosto também não fiz plástica nem nada, fiz cirurgia, né, redesignação também. fez? Fiz a cirurgia pelo SUS. E como é a recuperação? São 6 meses de recuperação, amiga. 6 meses. Aí tu pega que o sujeito tá assim, em parte por conta do dinheiro do contribuinte, cara. O, entre aspas, brasileiro médio se mata de trabalhar, né, ganha um salário de fome, e nas escondidas, nas escondidas não, né? Ele tá sustentando o transexual para cortar o pinto, para fazer isso e aquilo. É complicado, hein, cara? Meses, você faz a cirurgia, são 18 horas de trabalho lá, né, do cirurgião, e após isso são 6 meses. O meu foi 6 meses de recuperação, né, cicatrização, porque eu tenho problema de queiloide e tal. E não se arrepende? Foi feliz com Fiquei a feliz. mudança? Deu certo, tudo direitinho? Que Fiquei bom, muito né? feliz. Importante fazer com segurança, né? Verdade. Tem tratamento psicológico, você passa por psicólogo, psiquiatra, hidroquinologista também, tem toda a liberação, não é assim, quero fazer, não. Eles vão te estudar e ver se de fato é isso que você quer ou se você não foi induzido por alguém, né? Muitos exames, muitos médicos Sim. envolvidos, né? Sim. Só no chat tá feliz aqui com, com as suas colocações, porque é um tema tão curioso e desconhecido, né, nos detalhes, e você fala com bastante facilidade e clareza pra gente aqui, ó. Parabéns, Oeste, com ela, sempre acertando em pautas importantes. Parabéns, essa moça é necessária no meio político. Sofia, eu tenho uma pergunta do lado bom, assim, né? Teve as dificuldades, mas tiveram alguns apoios, assim, né? O que te ajudou? Ou às vezes alguém que está nos assistindo, que tem alguma pessoa também na mesma situação, né? Você falou do tratamento, que foi bem acompanhado e assistido. Você já fez ele adulta, né? Isso também é bastante importante, porque a gente vê que tem muitas taxas de arrependimento, principalmente quando em crianças. Então, eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente isso, assim, onde você sentiu apoio, né? Ou onde recorrer nessas horas. Você falou que era da igreja, como é que foi essa aceitação? Não sei, para as pessoas tentarem ver em quem se inspirar, né? Ou influenciadoras.
Na verdade, eu conversei muito com a Roberta Close. Não sei se vocês conhecem a Roberta Close. A primeira, né? Minha amiga. Foi a... E tive apoio, né, da psicólogo. É muito importante, gente. Porque a criança, ela não pode responder por si. Ah, eu sou uma pessoa trans. É uma criança, calma. Espera quando você completar uma idade mais avançada, aí a gente começa a conversar sobre isso. Mas sempre fique de olho, sempre dê atenção à criança. Sempre leve ao psicólogo, à terapia. É muito importante para ela se descobrir. É isso que você é isso que você quer. A igreja também me ajudou muito. Hoje a gente vê que a comunidade LGBT, né, ele já está com muitos cristãos. Né, porque às vezes existe sim preconceito em todos os lugares. Tem pessoas que às vezes só quer aprender, igual ela falou, o pessoal do chat só quer aprender, e é difícil você perguntar a uma pessoa e a pessoa falar, é transfobia, às vezes nem é, às vezes a pessoa só quer aprender, às vezes tem um filho em casa que tá falando que é gay, tá falando que é trans, e a mãe não sabe lidar com essa situação. Todos os dias eu recebo mensagens de mães falando, o meu filho quer ser uma mulher, o que eu faço? Eu falo, converse, abraça, acolha, faça seu filho se sentir à vontade com você, porque a agressividade, ela vai afastar a criança, ela vai afastar a pessoa de você, ela não vai se sentir à vontade de te contar, entende? Então a criança vai viver naquela depressão que nem eu fiquei, por conta do meu pai ter sido agressivo comigo. Às vezes ele conversando, talvez ele me ajudaria a entender, sabe, esperar mais um pouquinho. Só que eu esperei no tempo certinho, eu falei, com 21 quando eu for maior, agora vamos ver se é isso que eu quero, né? Vamos deixar o tempo dizer. Então, a terapia é importante, a igreja me ajudou também, independente das religiões, que hoje em dia existem várias, né? É mais em relação à psicologia mesmo. E inclusive você falando sobre trans, lembrei da parada gay, né? Que tinha os blocos trans, né? Todo mundo ficava, gente, mas como funciona isso? Levar as crianças Ainda tem isso aí. Ainda tem. para o carnaval e num bloco trans, né? E tem também a questão de cotas, né? Aqui é um dos blocos. A Megan Fox. Aquela atriz bonita. Aí, ONG é alvo de denúncia por promover bloco de crianças trans na parada gay. Isso, ela tem 3 filhos, os 3 são trans. É. E são filhos biológicos? São filhos biológicos dela, são 3 meninos que se identificam como meninas. Mas são trigêmeos? Desculpa, fiquei curiosa, não? Não, são não sabia gestações, também são não. gestações individuais. E isso é muito impressionante, porque para você ter um filho, 2, já é assim, 1 em 1 milhão. Imagina você ter os 3. Será que pode ter tido algum tipo de influência? Né? Existe a possibilidade, gente, sim, porque assim, se eu criança, se minha irmã trans tivesse vivido comigo, eu tivesse visto que ela era um menino e do nada se tornou uma mulher e bate a curiosidade, entende? Como que é? É algo novo. Então pode ser influência, por isso que é necessário procurar o psicólogo, passar por terapia, para você de fato saber se é aquilo. E essa questão de criança trans na parada gay, gente, isso deveria ser criminalizado, porque não é um ambiente para criança. É a mesma coisa de levar uma criança numa boate, entende? Ai, olha... Pois é, até para uma criança que não seja trans, né, a gente tá falando, é um ambiente um pouco adulto, né, muita bebida. Você mesmo falou, né, que foi desvirtuado, porque era, bem ou mal, um movimento que iniciou para que essas pessoas fossem aceitas, respeitadas, tivessem direitos iguais. Então começou com toda essa história e acabou, né, infelizmente, se desvirtuar. E também eu queria lembrar, recentemente aqui em Oeste com Elas a gente conversou sobre aquela decisão do Conselho Federal de Medicina, né? Que foi a primeira pergunta que eu trouxe aqui pra gente, cotas. A manchete, exatamente qualquer. Queremos te ouvir sobre cota, mas recentemente o Conselho Federal de Medicina vetou terapias hormonais para menores de 18 anos e aumentou a idade para essas cirurgias de transição. Como você falou, são cirurgias bem invasivas, delicadas, complexas, né? Então, pelo menos isso é melhor esperar um pouco com menores de idade, né? Mas com relação a cotas, qual a sua opinião? Acha necessário que tenha esse número disponibilizado para pessoas trans em escolas, universidades? Se eu falo que eu sou uma pessoa trans, uma mulher trans, e se eu falo que eu não sou diferente de você, porque eu quero privilégios para mim e você não? Isso é me desigualar da sociedade. Eu falo igualdade, mas quero cotas. Não, eu não sou a favor de cotas. Cotas não unem, cotas separa. Separa pessoas por cor, por raça, por... Aqui. 4ª Universidade Pública de São Paulo cria vaga extra para pessoas trans. Isso aqui é claro que é uma politicagem pura, né, cara? E outra coisa, deixar claro que, ok, os caras aí podem pedir igualdade, mas isso aqui
Ele sinaliza ao contrário, cara. É a mesma coisa de você colocar cotas para o que, entre aspas, gente preta e parda, indígena, certo? Você quer deixar claro que, na verdade, no frigir dos ovos, eles não são pessoas e não vão ser pessoas iguais, certo? E só pelo fato de você envolver questão de educação com tom de pele, cara, aí dá pra você ser chamado de racista tranquilamente. Só que você acha que esse pessoal vai ser chamado de racista? É claro que não, pô. É claro que não. Por sexualidade, por gênero. E como que essas pessoas que estão aplaudindo isso gritam tanto na rua igualdade, respeito, mas aprovam uma coisa dessa, um absurdo desse? Eu não quero privilégio, eu quero passar numa faculdade porque eu sou inteligente, porque eu estudei para aquilo, né? Isso é, não sou a favor disso, não. É um absurdo. Eles usam a justificativa que exatamente o que você comentou da Erika Hilton falou, que as trans, né, a comunidade trans fica meio que à margem da sociedade, que tem somente opções de entrar para a prostituição, então eles estão usando essa desculpa, essa visão para incluir a cota trans nas universidades, o que eu acho que não é correto, tendo em vista que você é um exemplo que não. Eu posso falar porque muitas das vezes ficam na margem da sociedade, porque muitas das vezes não querem estudar, sabe? Querem estar no meio, porque quando você é trans, as outras já vêm e falam, vai pra prostituição, já consegue fazer teu peito. É assim. É assim. Como que é? Pra já conseguir modificar pra você ganhar dinheiro. Começa pelo peito, que é um pouco mais em conta. Isso, bota silicone industrial, aí vem a influência. Eu que não me deixei levar. E você pega que hoje em dia, ainda mais em São Paulo, porque esse pessoal tem mais aí oportunidade para trabalhar e para estudar, cara. Só que acontece que você pega que é uma galera que está acostumada no mundo da prostituição mesmo, está acostumada em resolver as suas situações pelo sexo. Inclusive você pode aventar a possibilidade de que boa parte desse pessoal aí, né, eu não posso falar que a maior parte seria, mas boa parte havia, digamos assim, iniciado no sexo sendo abusada na infância, certo? E a partir disso aí que pode se transformar em um trauma ou não, e as pessoas acabam se tornando homossexuais. Por isso, entende? Mas tem muitas trans que são de família, que trabalham, que estudam, e quando a Erika Hilton abre a boca e quer representar todo mundo falando as trans vivem na margem da sociedade, é um cúmulo absurdo, entende? No sentido de que o dinheiro... Tu obviamente quer rivalizar com o Filipão, né? Se tornando a outra ponta, né? Outra ponta, um trans de direita que vai combater um trans de esquerda. Certo? Você é inteligente, cara. Você é inteligente, mas ao mesmo tempo você é oportunista e você não vale nada, cara. Você não vale nada. Até porque, eu vou comentar aqui pela última vez, né? Você tem diversos... Não, você não. As pessoas têm diversos prints de você demonizando a direita. Certo? E você reage mal quando as pessoas esfregam esses prints na sua cara. Né? Você não bate de frente com o que você havia dito. Ao menos isso aí, ao menos esse tipo de hombridade você não tem. E mesmo se você tivesse, eu assumo que eu fiz isso aqui, você não seria a opção para voto para a pessoa que realmente se diz da... Não, que realmente, né, ela faz por se dizer da direita, cara. Você vai pegar uma galera aí que é emocionada, né? Não vou me surpreender se a maior parte do pessoal que vai votar em você é mulher, né? Enfim, vamos continuar. E Às isso vezes mais fácil nesse caminho e é uma escolha. Exatamente. Muitas não têm oportunidade porque não sabe se portar como uma mulher, quer ser vista como uma mulher, mas quer chegar nos ambientes batendo palminha, falando e aí, mona, e não sei o quê. Como que você chega numa entrevista de emprego com um decote, uma calça, né, bem mostrando teu corpo todo? Você não vai passar, você não vai ter oportunidade. Bom, isso aí depende, cara. Se você falar da cidade de São Paulo, que é a cidade mais liberal do Brasil, né, é capaz de um cara com todos esses trejeitos aí ser chamado para exercer algum emprego, né? Inclusive se bobear para emprego sério. Se bobear para emprego sério. Porque a aparência é o que vale.
Entende? Então sempre serão vistas, enquanto se manter nessa postura, serão vistas sim como marginais. Uhum. E também queria saber sua opinião sobre veículos de comunicação, né? Jornalismo, a gente vê por aí algumas manchetes completamente contaminadas, manipuladoras, né? Por exemplo, aqui a Revista Oeste muito diferente, né? Sei que você é fã, a gente já tinha se comunicado antes no Instagram. E também a gente vê o caso da Jojo Todinho, né? Que tenta se posicionar e apanha para todos os lados, né? Você tá firme aí para enfrentar essa correnteza? Só que a diferença da Jojo é que ela se colocou como direita hoje, cara. Ela havia, entre aspas, se aproveitado do público gay dela, né? Ela havia se aproveitado do público gay dela, para se valer como se fosse uma espécie de ícone deles. E só depois que ela havia se colocado como sendo de direita bolsonarista, blá blá blá. Por mais que algumas pessoas, possam ter dito que, olha só, mas eu já sabia que ela era da direita e tudo mais, só que ela não havia dito no meio do seu sucesso que era da direita. Ela não havia oficializado isso aí, ela só comentou isso aí bem depois mesmo. Então, então a bronca que os fãs, que o pessoal LGTV tem sobre a Jojo Todinho é por conta disso aí, cara. Por conta disso aí. Já venho passando por isso, né? Recentemente viralizou um vídeo meu rebatendo a Erika Hilton, né? Em relação ao Donald Trump e ela. E só a mídia de direita, né? Que se propôs a falar, a pautar sobre, mas a da esquerda visualizou e fingiu que nada viu, entende? Ele só... Se fosse eu falando mal, né, da direita, aí ia estourar, ia sair em tudo que é meio de comunicação. Mas eles se calam diante do que está acontecendo. A gente estamos vivendo uma ditadura disfarçada. Você comentou dessa falta de apelo, né? Sim. Por ser uma trans de direita na mídia. Mas e o contrário? Você já recebeu ataques, né? Você já viu algum tipo de questionamento? Porque a gente está sentindo isso, né? A Jojo sendo cancelada. Você perdeu as redes sociais, né? Perdi. Eu perdi 3 contas no TikTok já, 3? com mais de 500 mil seguidores. E teve alguma alegação? O que eles alegaram? Não falam nada. Já recorri na justiça, não tem resposta. Chega uma mensagem automática? Não, nem chega. Você só entra na conta, tá lá, desativada, banida, permanentemente. E não é só eu, muitos de direita perdem suas contas, seus perfis, né? E as redes sociais se manifestam. A gente estamos trabalhando em prol disso. Mas a esquerda pode postar o que querem, podem falar o que quer, né? Os absurdos que eles postam. É complicado, né? A Jojo Todinho passa pelo pouco do que eu estou passando também. Pô, chegou uma criançada aqui, estão gritando pra cacete, cara. Eu vou pra outro lugar, mas enquanto isso aqui eu vou deixar o vídeo rolar. Por ser uma mulher negra, né, que veio de periferia, que cantou funk e hoje vem batendo. Eu posso falar, eu posso ser de direita. Os mesmos que gritam respeito e igualdade tiram o nosso espaço, a nossa liberdade. São os primeiros a nos calar. Olha, eu tô impressionada com a quantidade de comentários aqui pra você, viu? Até as trans de direita são diferentes. Revista Oeste, um exemplo de jornalismo. Programa show, hein? Essa moça é linda. Parabéns, Sofia, por falar a verdade. Oeste com elas, um show de abordagem. Ou seja, já ganhou aqui um monte de novos fãs. Como é a sua conta lá na rede social, no Instagram? Tá, Sofia Barclay? A gente pode colocar aí na tela pra quem quiser também acompanhar um pouquinho, né? E agora então, ano que vem, 2026, você... Não é no ano que vem ainda, né? Não é 2026. É 2026. Então como Ela já vai ser agora? pré-candidata. Tem pouco tempo, é uma reta final que precisa fazer o que? Aliança? Agora aparecer cada vez mais, se posicionar? Agora é uma pré-campanha, né? Não é oficialmente uma candidata. Eu não sou candidata oficial, é uma pré-candidatura. Agora eu vou falar sobre as minhas bandeiras. O povo quer conhecer o que eu levanto. Se eu de fato vou lutar por todos, porque eu sei que as pessoas têm medo. Qual tipo de povo? Tem medo, porque muitos chegam lá, eu vou fazer acontecer e acabam depois mudando de lado, né? Quando começa a entrar o dinheiro, igual a Erika Hilton, né? Então eu não quero dinheiro, eu quero fazer pelo povo. Eu tô preocupada com as crianças, eu tô preocupado com os ataques aos cristãos. A gente viu que aquele padre, né, foi atacado, o Frei Gilson. O Frei Gilson, né? Foi atacado por rezar de madrugada, gente. Um absurdo por falar a verdade. Você é atacado se você falar que uma mulher trans biologicamente é um macho.
E eu falo, Erika Hilton, me processa, você é um macho. Não, por favor, não processa não, hein? Deixa o Barclay em paz. Ela, você falou das bandeiras. O que você hoje vê como as principais bandeiras que você gostaria Boa, de defender? legal. As crianças, os cristãos, os católicos, as mulheres biológicas, né? Eu estou estudando sobre o terceiro banheiro, porque não é só Eu ia falar. te perguntar isso. Você tem Sim, opinião? Terceiro sobre isso? banheiro? Pô, cara, você vê que esse Sofia tá zoando com a cara dessas mulheres aí o tempo todo, entoando o termo mulher biológica, cara, mulheres biológicas. Eu vou repetir aqui, só existe um tipo de mulher, cara. Essa Sofia tá fazendo escárnio na cara de vocês aí, cara. Eu sou a favor, mas envolve muita coisa por trás, né? Envolve o cara que abre um negócio próprio, às vezes a prefeitura libera o espaço, então tem tudo contadinho ali, né? E tem um custo por trás disso, né? Mas se só tiver dois, qual que é a sua opinião? A mulher tem que... Se a mulher trans ela for operada, se ela de fato trocou seus documentos lá, se ela de fato não tem aquela aparência bruta masculina, eu não vejo problema, porque o banheiro feminino tem cabines, né? Aí, é o que eu tô falando, o sujeito tá zoando com a cara de vocês o tempo todo, cara. O tempo todo. Né? Como é que esse moleque pode se sentir como alguém da direita, cara, sendo que ele faz o contrário na prática? É o contrário disso aí, cara. Né? Porra, o cara que cortou o pinto não é por conta disso aí, não é por conta de que ele se parece uma mulher que ele tem o direito de entrar em banheiro feminino, não. Certo? Ele tem que entrar em banheiro de homem, pô. Porque é homem, ele continua sendo homem. Certo? Os cromossomos dele ainda são XY. XY, então é homem, cara. É. Verdade, Partinha. Então cada uma vai no teu banheiro ali e faz as suas necessidades. Mas eu sou a favor de uma segurança, ficar fiscalizando ali, ver, trocou seus documentos, você é o que você diz ser, de fato. Eu sou a favor Mas que é o disso. terceiro banheiro? Seria para os que se identificam com animais, né? Os elodelo. Os que se identificam. E eles pedem um terceiro banheiro, não? Não. Eles querem usar o banheiro que eles querem. Que é uma pessoa que, raça indefinida, né? Vamos falar. Não tem um... É porque eu acho que a grande polêmica, desculpa, é a questão também de crianças, né? De você acabarem de repente vendo algo. ver simplesmente, vamos dizer assim, um homem que entra no banheiro e diz assim, eu me identifico com mulher, e pode entrar num banheiro de crianças meninas, Sim. né? Então existe essa preocupação que eu vejo, né, que com isso também, né, numa escola, então você vai lá e diz, olha, eu me identifico, mas é isso, se você não fez uma cirurgia nem nada, risco. né, então esse tipo de Uma questão criança pode não é, acabar não é vendo uma simples, parte né, não é íntima, simples, ouvir mas é falar óbvio algo. também que às vezes a pessoa trans não se vai se sentir confortável de entrar no masculino também, imagina conta você da uma, agressão, né, linda. Se ele não se sente confortável, é problema dele, cara. Inclusive, cara, infelizmente vocês estão sendo a favor que mude uma parte importante da sociedade, cara. Não importa se o maluco lá se sente desconfortável em entrar em banheiro de homem. Porra, ele é homem, ele tem que entrar em banheiro de homem, cara. Simples assim. Inclusive, esse Sofia Barclay aqui, ele com certeza não entra em banheiro de homem também, né? Entra em banheiro de mulher, esse maluco. Também você vai, então é complicado, não? Então, por isso que eu falo sobre o terceiro banheiro, a gente vem estudando aí com outros candidatos, vem com os parlamentares que a gente tem contato. Não tem que ter terceiro banheiro, cara. Não tem que ter. Certo? Inclusive, essa adoção aí seria anticristã também. Antibiológica, anticristã. E aí? Para um projeto aí do terceiro banheiro, em relação a isso também, né? A gente quer prezar tanto pela minha segurança como uma pessoa trans, como pela segurança das mulheres biológicas. Não é porque eu não vejo maldade que outra não vai ver, entendeu? Tem hoje em dia aí trans que fica com mulher, que é uma mulher trans, mas se atrai por outra mulher, sou trans lésbica. Eu já vi Isso é tão bom, né? Porque dá um nó na nossa cabeça pra gente. Fica dando aquele bug, sabe? a própria pai, né, o Bruce, que virou mulher, virou Kathleen, né, que o pai da Kim Kardashian, não, o pai dela não, da Jenny, Virou mulher? não, da Kim Kardashian, das irmãs mais novas, da Kylie e da... Kylie Jenner, das duas irmãs, o pai dela virou mulher. Estados Unidos? Só que ele continua falando que ele gosta de mulher. Mesmo ele ter transicionado, ele continua gostando de Eu mulher. acompanho também que era um senhor de idade, que fez transição já com 65 anos, e ela agora, né, sabe, continua namorando uma mulher.
E ninguém que está dentro desse corpo pode entender perfeitamente a outra pessoa. Só quem tem essa sensação. Você acha que uma pessoa quer só porque quer ir lá e passar por uma cirurgia super, né? É complicada, porque dolorosa. decidiu, porque escolheu? Não, tem uma sensação muito grande, uma voz interior, né? Que pede por isso. Tanto que depois, como você diz, que fez sua transição, hoje você se sente plena, em paz, mais combinando, né, o seu corpo e suas sensações, sua mente. Impressionante aqui a quantidade de mensagens para você, viu? Parabéns, Sofia, pela coragem. Obrigada. Erika Hilton, biologicamente homem. A Duda Salabart é casada com uma mulher. É, isso. Me falaram sobre isso esses dias. Tem dois filhos, se eu não me engano. Sim. A Duda Salabart é uma deputada. É, a deputada. Tem a Erika Hilton e tem a Duda. A Duda é casada com uma mulher. Ah, não sabia. Só que a Duda tem não que se mete chamar ela mais polêmicas, né? Ela fica mais Excelente na entrevista, parabéns pela entrevista. Votei na Jéssica para deputada estadual, conhece a Jéssica? Não. Pessoal comentando aqui, mais de um falando da Jéssica. Parabéns, Sofia Barclay. Sofia, você é muito corajosa. Pronto, seguindo. Eu não seguia, porque alguém escreveu aqui, eu sigo ela nas redes sociais, estou seguindo agora também. Ainda vai se candidatar. Pois é isso aí, muito boa essa conversa, viu? Obrigada por ter vindo até aqui. Importante também esse espaço, né? Para você poder É importante, comunicar. sim. Para mais pessoas me conhecerem, verem que... Mas por que teria que ser esse maluco aí num programa, né, Oeste com Elas? Certo? Porque de qualquer forma vocês estão validando, né, justamente que o maluco aí é uma mulher, sendo que ele não é. Né? E ele próprio havia comentado que não é. E ainda assim a revista Oeste deu um espaço para um programa, né, que deveria ser feminino, né, Oeste com Elas. E aí? Pô, vocês são contraditórios pra cacete também, né, parceiro? E que nem toda trans é igual a Erika Hilton e se sente representada por ela ou por outras que são de esquerda, né? Que militam demais, que acham que o respeito vem à base da militância. E não é assim, eu não concordo, não me sinto representada por ela. E é importante a gente ter, sim, mais pessoas, mais jovens, seja LGBT ou não, dentro da política, para representar outras pessoas e mostrar que nem todos da comunidade LGBT é hipócrita, é militante, quer enfiar a goela abaixo da sociedade, que o povo tem que aceitar. Se aceita primeiramente, depois você vai pedir a aceitação do outro, respeita o outro, que o outro vai te respeitar, tudo vem na base do respeito. Mas você próprio não se aceita, cara. Você é um homem, você sabe que é homem e você se comporta como uma mulher. E aí? Né? Eu que agradeço a oportunidade. Dei uma puxadinha aqui também. Quero fazer uma última pergunta para você antes da gente se despedir. Mas a gente falou do Bruce Jenner, então a Mirella estava me passando aqui os nomes certos, pai da Kendall e da Kendall. Ele que foi atleta de decathlon, né, nos Estados Unidos, foi campeão, medalhista, campeão olímpico, né? E ele participou do seriado quando era top de audiência, imagina, no auge, né? Como homem mesmo, então todo mundo acompanhou essa mudança dele ali ao vivo e a cores, não só para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, né? Ele foi bastante corajoso também, né? Daí a minha pergunta final para a gente poder ir indo por aqui é, então, assim, um jovem que de repente está aqui no chat acompanhando o programa, te ouvindo, pensando, eu acho que eu tenho uma sensação aqui dentro, você disse que teve problema em comunicar a família, como você acha que você pode deixar um conselho para essa pessoa conversar com quem, para poder, ter respostas que tem dificuldade em obter? Primeiramente, tenha certeza do que você é, procure ajudas, psicólogos, terapias, é importante. As pessoas hoje têm um tabu muito grande quando se fala de psicologia, de psiquiatria, só que na verdade é importante para você se reconhecer e ter certeza do que você é, porque muitas vezes... Então, eu acho que esse tabu aí, ele deve ter aumentado, e por quê? Porque no ramo da... Cara, especialmente no ramo da psicologia, né? Entrou muita esquerdista, cara. O ramo da psicologia, se você colocar junto com o ramo do jornalismo e da advocacia, né, tem muito esquerdista aqui. Não, se bem que eu acho que os principais, os que tem mais esquerdista, são o da psicologia e o do jornalismo. E na psicologia tem muita mulher, inclusive gente que é não binário e tudo mais, gente que se põe como psicóloga, cara. Eu não acho que isso aí deva ser permitido. Eu acho que, ao menos esteticamente, né, deveria se manter uma certa ordem, uma seriedade. Mas não, cara, o que você vê aí, especialmente em redes sociais, né, vez ou outra, é gente que é elo-delo e que é psicóloga.
Aí como você vai se consultar com um tipo de gente desse? Como é que você vai deixar o seu filho, a sua filha se consultar com um tipo de gente desse? É difícil, cara. É difícil. Às vezes a gente entra em dúvida, porque virou modinha essa questão de transição de gênero, virou modinha falar que é gay, e as pessoas só virou uma moda. Eu entro assim no TikTok, virou trend, agora eu sou trans, eu fico, meu Deus, que é isso? O que tá acontecendo no mundo? Então, E, infelizmente, cara, do que eu vi no X, né, especialmente, cara, eu acho que o X, ele é a principal rede social onde expõe essa galera, especialmente as mulheres, né, que se põe como trans, né, e mulher jovem, né, que inclusive faz transição, cara. Aí eu fico me perguntando, porra, mano, onde tá o pai delas, cara? Onde tá o pai? Porque, ok, mãe, a gente já pode esperar que tem um tipo de criação, né, um tipo de pensamento mais liberal do que o pai. Mas, pô, cara, onde tá o pai delas? É por isso que quando os caras ficam zoando, dizendo que, olha só, o pai dele foi comprar cigarro e não voltou, por isso que isso aí causa uma certa influência, né, no tipo de criação que a mãe acaba dando pra filha, pro filho, cara. Porque, pô, não tem uma referência paterna, cara, fica mais complicado ainda de você aturar a pessoa quando ela cresce, certo? Aí a outra lá se torna gay, a outra se torna trans. E sim, cara, infelizmente tem alguns aí que acabam se transicionando por pura modinha mesmo, né? Então, porra, cara, a gente não deve não ficar zoando porque as pessoas vão zoar de qualquer forma, né? Mas a gente não deve louvar quando o pai vai comprar cigarro e não volta, cara. Ainda mais hoje em dia, o que mais deveria ter seria a presença paterna, né? procure uma pessoa de confiança, seja tia, alguém que você confie da sua família. Nada melhor do que você sentir o conforto e o abraço de alguém de dentro da sua família, uma pessoa que te viu crescer. E procure ajuda também, se você é de qualquer religião, procure ajuda, vá lá, converse. O principal é a conversa, porque às vezes a gente fica confuso, e alguém de fora vê aquilo que a gente não enxerga, que a gente acaba não enxergando. E se você tem certeza, vai ser feliz, seja quem você é. Bom, essa mensagem é excelente, né? Vamos ser felizes. Sofia Barclay. Então, só que boa parte acaba ficando confusa por estímulos externos, cara. Estímulos externos. Muito obrigada pela participação aqui, sempre bem-vinda na Revista Oeste, sucesso, a gente segue te acompanhando, o pessoal que não segue ainda tá lá fazendo sucessão no Instagram, na rede social, só digitar Sofia Barclay, já deixamos o nome aqui na tela pra gente. Um beijo grande, Obrigado, viu? Um beijo, meu amor, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado à audiência também. Prazer também, parabéns pelos trabalhos por aí, bom fim de semana. Um último recado antes da gente ir embora com relação à saúde, justamente, você... Aqui, isso aqui é o perfil do Sofia no X, né? Trans de direita, rival declarada da hipocrisia woke, pré-candidato a federal. O cara quer ser federal, né? Logo de uma vez. Inclusive quem está seguindo ele aqui é o Esquerda na Net, né? Vou aproveitar para comentar aqui que esse Esquerda na Net aqui, eu não estou falando que ele seria uma espécie de traidor, de gente que é o que um agente duplo, não, cara. É que do que eu havia sacado, ele segue um monte de gente aí que tem um caráter bastante duvidoso, né? Eu não sei o que ele quer quando ele acaba justamente seguindo esse tipo de gente. O cara segue o Sofia Barclay, né? Aqui o que o cara havia colocado aqui, né? Um dia eu também fui de esquerda, sem entender nada de política, apenas repetindo o que os outros diziam. Até que decidi estudar, questionar e pensar com a minha própria cabeça. Hoje só desejo que mais pessoas acordem, saiam da bolha e vejam a verdade por si mesmas. Mas ele está sendo castigado, cara, nas redes sociais. E sempre vai ser assim, né? Aqui. Tá. Aqui. Sou do Nordeste e gostava do Lula porque minha família falava bem dele até eu ter acesso à internet. Vai fazer uma comparação imbecil aqui. Bota fé que você se livrou dessa ideologia diabólica de esquerda. Aqui, deixe de ser hipócrita. Na esquerda você seria apenas uma mulher trans a falar e defender o óbvio. Na extrema direita, isso aqui eu acho que é petista, né? Lugar que não te pertence.
Você conseguiu ter visibilidade por ser o cupim a defender o inseticida aqui. Olha que coisa bizarra. Então tem gente de esquerda aqui que também está detonando ele, né? E no final as pessoas que você apoia contra a sua... Cara, eu não sou, nem eu... Bom, eu não posso falar pelo pessoal da direita, né? Mas eu não sou contra a existência do Sofia Barclay, não. Só não quero que ele se meta em política, né, sendo o que? Um candidato da direita, cara. Simples assim. Simples assim. Estudou tanto que no fim tá lutando pelo seu próprio fim. Aqui, a gadaiada bolsonarista engaja melhor, né? Estudou no CAPES, qual é a verdade, querida? Bolsonaro é o Messias enviado de Deus? Você só começou a pensar com a própria cabeça quando decidiu ignorar o óbvio, que o governo que você defende queria ver você fora de banheiros, fora da saúde pública, fora das escolas, fora da... Cara, esse negócio de fora da saúde pública, a gente só quer que eles não utilizem o dinheiro público para fazer cirurgia de redesignação de gênero ou algo assim. Só isso, cara. Só isso aí. Ninguém está impedindo que um transexual utilize o SUS, certo? Pode usar, cara, mas não utiliza dinheiro público para cortar o pinto, né? Certo? E de preferência fora da sociedade. Engraçado que comigo foi ao contrário, voltei 17 e hoje me arrependo amargamente. Você nunca foi de esquerda. Pois deveria ter continuado burra porque extremismo de direita. É um câncer. Aí você acreditou em todas as mentiras infantis contadas no Brasil nos últimos 10 anos, siga estudando. Pena que você jamais vai ser aceita como igual a esses que você agora segue, mesmo que provar isso eles resgatem algo de milhares de anos. Você jamais será um deles. Aqui, fala a verdade. Deve ter sido trauma muito grande. Algum trauma muito grande. Um homem de peruca é um homem de peruca, porra. Segundo eles, nunca será aceito na direita, mas mesmo assim você defende. Eu tenho muita pena. Aqui, o Bolsonaro continua sendo genocida. Porque tem diversos prints dele falando que o Bolsonaro era genocida, né? Dá mais prints de 2021. Chegou no Bolsonaro, não aprendeu muito então. Claramente não estudou porque o caminho é o contrário. Hoje mesmo estão te atacando no X por posts que você fez há anos atrás. Parabéns pela lucidez e pelo esclarecimento. Aqui, olha isso, Sofia. Sim, esse post aqui eu já vi. Aos conservadores, cuidado com esse perfil. A pessoa é de esquerda e está se aproximando da direita para tentar alcançar uma candidatura a deputado federal. As críticas feitas contra a esquerda são para iludir os leitores. Porque eu estou contra a luz aqui. Para iludir os eleitores. Não ataquem, mas não pensem que é aliado. Sim, até porque se você atacar o Sofia, né, isso aí vai acabar gerando engajamento de qualquer forma, né? Então o Oliver aqui ele falou algo inteligente. Mas mesmo assim, cara, é extremamente compreensível quando a pessoa de direita se depara com um cara desses aí, né, que está utilizando, né, a bandeira da direita para se prevalecer. Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Então esse maluco, né, aproveitando que a gente está em 2026, época de eleição, se Sofia Barclay aqui, né, vai querer ser o nosso representante, né, e a gente tem que tratar ele, né, como o oportunista que é, né? A gente não deve votar nele. E com certeza eu vou ter que fazer mais vídeos expondo a hipocrisia desse maluco aqui. Pra, né, deixar claro que, olha só, cara, a gente já tá de saco cheio de oportunistas, cara. Tá de saco cheio. Isso aí independe do sexo da pessoa, se ele se considera homem ou mulher. Até porque a maior parte dos oportunistas aí que se aferroaram no Jair Bolsonaro, né, que foram posteriormente desmascarados, né, é hétero. é hétero. Homem que se acha um homem, mulher que se acha uma mulher. Então, parceiro. Então é isso, pessoal.